Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Tarô e Oráculos. Você escolheu a primeira pedrinha. Vamos deixar ela aqui no cantinho. E no tema de hoje a gente vai falar sobre medo. O que será que você tem medo? Do que será que você mais tem medo? E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que eu nunca fiz aqui no canal, que é o seguinte: eu acabei de fazer essa leitura pra mim mesma e foi muito forte, tá bom? Foi muito poderoso. Tá vendo essa folha de papel aqui? Essa folha em branco? Você vai enxergar nessa folha de papel em branco qual é o seu maior medo, tá bom? Eu vou usar uma tinta pra fazer um desenho, eu vou pingar essa tinta aqui, e essa tinta vai fazer um desenho aqui abstrato, tá bom? Eu não quero te mostrar o meu desenho, vou te mostrar só um pedacinho, que é algo meu pessoal, né? E você vai observar esse desenho que vai acontecer aqui pra você, que eu vou fazer aqui pra você. E você vai enxergar um rosto, vai enxergar um animal, vai enxergar um objeto, uma cena. Você vai enxergar algum símbolo, porque essa é a linguagem do nosso subconsciente, ele fala através de símbolos. Você vai enxergar algum símbolo que vai trazer um significado, vai trazer à tona, de dentro de você, do fundo do seu subconsciente, qual é o seu maior medo. Mas, é claro também, vamos usar aqui o oráculo, tá bom? O oráculo dos arquétipos. Esse oráculo aqui vai ser muito bom, porque ele sempre traz mensagens muito poderosas, sabe? Muito profundas. É um oráculo que tem, assim, uma conotação muito profunda. Então, essa mensagem, muito provavelmente, vai ser muito abstrata. Vai ser uma coisa, assim, mais, vamos dizer assim, poética, ao invés de ser racional, objetiva. Vai ser algo mais abstrato aqui hoje, tá? Por causa desse oráculo. Mas isso é muito bom, porque a gente tá falando de medo, e quando a gente fala de medo, a gente fala de subconsciente, e quando a gente fala de subconsciente, a linguagem sempre é simbólica, né? É muito difícil você equalizar, não é a linguagem natural dela. Vamos começar aqui com o oráculo, tá bom? Antes da gente ir pra figura, vamos começar com o oráculo. Eu vou embaralhar um pouquinho. Eu vou tirar 3 cartas pra você, tá bom? Escolheu a pedrinha número 1, pra gente explorar melhor. Quais são os seus maiores medos? Quais são os seus maiores medos? Será que seus medos estão bloqueando a sua vida? Estão paralisando você? Tá bom? Os medos que a gente vai falar aqui hoje, é claro, não são medos, vamos dizer assim, não é medo de violência, não é medo de um animal, não é medo de sofrer algum tipo de atentado, né? A gente não vai falar desses medos mais concretos, né? A gente vai falar sobre os medos que estão escondidos no subconsciente, aqueles medos que estão lá, a gente nem sabe que tá lá, né? Às vezes que vem ali da infância, de alguma coisa que a gente viveu e não processou, tá bom? Desses medos, assim, profundos que a gente vai falar. Mas vamos lá, vamos tirar 3 cartas aqui pra você, pedrinha número 1. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? O caçador. Nossa, poderoso isso aqui. A carta do Apocalipse. E a carta do Shapeshifter, que é aquele que muda de forma. Primeira coisa que me vem aqui é um filme, tá bom? O filme Cloud Atlas, que a propósito é um filme muito bom. É com certeza um dos meus prediletos. E numa fase do filme, tem uma fase pós-apocalíptica, em que a humanidade passou por algum processo de extinção, ou quase extinção, e sobreviveu, conseguiu se reorganizar ali numa nova ordem social. E a mensagem desse filme, principalmente dessa fase, desse personagem que vive nesse mundo pós-apocalíptico, era sobre essa carta aqui, tá bom? Que é a carta do caçador. Esse personagem, ele luta com algo muito forte dentro dele, que é a noção de poder. É aquela luta do opressor versus oprimido. Então, esse personagem especificamente, que eu não lembro o nome dele, mas esse personagem especificamente, ele passa por diversas vidas, né, reencarnações, em que ele está aprendendo a lidar com o poder. Então, ele vive vidas em que ele é o opressor e ele vive vidas em que ele é o oprimido. Então, ele está aprendendo ali uma grande lição sobre o poder. O quanto que você pode usar o poder para destruir os outros e quantas outras pessoas podem usar o poder que elas têm para prejudicar você.
Então pode ter certeza aí que em você existe essa luta também entre opressor e oprimido. E isso é uma questão muito forte em você, isso é um medo que você tem. E não apenas de você sofrer uma certa submissão na vida de alguém mais forte, alguém mais poderoso, conseguir, vamos dizer assim, oprimir você. Não apenas disso, mas você também tem medo de si mesmo, tá bom? De si própria ou próprio. Você também tem medo de usar o poder que você tem para oprimir os outros. Então, muito provavelmente aqui, eu não sei se você acredita em vidas passadas, mas particularmente eu acredito, e eu vejo que você já viveu algumas vidas em que você se viu utilizando o seu próprio poder e não usou ele de uma forma muito correta. Você usou ele e acabou machucando outras pessoas com seu poder. E eu vejo que isso causou em você um medo do seu próprio poder. Então, o seu maior medo, minha pedrinha número 1, é do seu próprio poder. Você também tem medo de figuras de autoridade, você tem medo de outras pessoas que demonstrem poder, mas o seu principal medo é de si próprio, tá bom? O medo de você mesmo, do seu próprio poder, da capacidade que você tem dentro de você de ferir outras pessoas. Esse medo ele pode se refletir de várias formas, como eu falei agora, pode ser um medo de autoridade, figuras de autoridade, uma dificuldade de lidar com figuras de autoridade. Pode ser um medo também que você tem dificuldade de tomar uma postura de autoridade, ou você se bloqueia e procura não assumir uma postura autoritária, né? Você se bloqueia, você não consegue assumir uma postura de liderança porque você tem medo de pesar a mão. Você tem medo de ser autoritário ou autoritária demais. É um medo realmente do poder. Você viu isso acontecer ao seu redor durante a sua infância, alguém autoritário que você conhece, uma figura materna, uma figura paterna, um professor. Você viu algum exemplo, sabe, alguma figura de poder que não usou seu poder, o poder que essa pessoa tinha, de uma forma muito positiva, que acabou machucando as outras pessoas. Então você tem uma impressão bastante negativa dessa dinâmica, sabe, de autoridade. E isso causou em você um medo de exercer sua própria autoridade. Eu vou recomendar que você assista esse filme, Cloud Atlas, porque é um filme que fala essa temática principal do filme, sabe? Essa dinâmica entre o oprimido e o opressor e como isso se repete sempre ao longo dos séculos, não importa em que ambiente, sabe? Isso sempre acaba sendo um tema para a humanidade, porque acredite ou não, você não tá sozinho aqui nesse seu medo. Muitos de nós tem esse medo dentro da gente. A gente acaba se deparando com faces de nós mesmos, né? Com parte de nós mesmos que a gente não sabia, com algum tipo de maldade que a gente vê em nós mesmos, e a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, é muito difícil. É muito difícil a gente encarar, né? Que a gente também pode ser alguém que pode machucar o outro quando necessário, quando colocado nas situações específicas, uma situação de fome, uma situação de necessidade, uma situação em que você precisa proteger alguém que você ama, você pode se transformar em alguém que pode ser autoritário, alguém que pode realmente exercer o seu poder de forma autoritária. E eu vejo que você tem medo disso, sabe? Você tem medo desse seu lado, assim, animal, esse seu lado caçador, esse seu lado que impõe a sua vontade através da força, tá bom? Então, muito provavelmente já aconteceu com você algum tipo de dinâmica nesse sentido, tá? Com você na sua infância e também nas suas vidas passadas. Bom, vamos ali pra figurinha, tá bom? Vamos agora construir essa figura. Eu vou fazer aqui. Eu vou botar a minha aqui do lado pra gente fazer a sua, tá bom? Então, eu vou pingar aqui umas gotinhas dessa tinta aqui, tá bom? E você vai conseguir enxergar aqui, não agora, não tá pronta ainda, né? Eu vou fechar. Pronto, deixar a tinta fazer o papel dela. E aqui nesse papel você vai enxergar um animal, um objeto, uma cena, algum símbolo, você vai enxergar alguma coisa aqui, tá bom? E confie na sua intuição, a primeira coisa que você vê, não corrija, não tenta, vamos dizer assim, consertar nada que você tenha visto. Confie na sua primeira impressão, aquilo que você vai ver primeiro, logo de cara, tá bom? Então eu vou ficar em silêncio, eu vou deixar você enxergar aqui tudo aquilo que você precisa ver, tá bom? Lembre-se que você tá seguro, que tá tudo bem e que vai continuar tudo bem, tá bom? Aqui é um espaço seguro pra você fazer isso que você tá fazendo agora. Então vamos lá, eu vou abrir sua figura, tá bom? Vamos lá.
Novamente, eu vou pedir para você confiar na sua primeira impressão, aquilo que você viu logo de cara, um objeto, um animal, um rosto, alguma coisa, qualquer coisa que você tenha visto aqui, é um símbolo importante, tá bom? Que vai representar algum momento que você passou na sua vida. Pode ser que você também enxergue outros medos aqui, tá bom? Outras situações. E é isso, eu vou deixar mais um minutinho não, vou deixar alguns segundos. Caso você queira olhar por mais tempo, é só pausar o vídeo, tá bom? E é isso, eu vou fechar seu papelzinho, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. No final do vídeo, eu tô fazendo uma demonstração, eu já gravei essa demonstração mais cedo, uma demonstração sobre o poder que nossos pensamentos têm sobre o nosso estado físico, né? E no caso foi sobre o monitoramento cardíaco. Se você quiser saber mais, é só você ir nessa minutagem aqui, que vai estar essa demonstração, tá bom? Que eu deixei logo pro fim do vídeo, porque é só algo extra, uma coisa, um bônus, vamos dizer assim, né? Um exemplo que eu coloquei ali, tá bom? Então, por enquanto, isso tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Tarô e Oráculos. Você escolheu essa segunda pedrinha aqui, que na verdade é um fóssil, tá bom? Eu vou deixar ele aqui no cantinho. E é o seguinte, o tema de hoje é sobre o medo, né? É um tema bem delicado, bastante delicado, mas vamos fazendo com carinho que vai dar tudo certo. E assim, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, que eu acabei de fazer pra mim mesma e pro montinho número 1. E agora eu vou fazer pra você, tá bom? Que é o seguinte, nessa folha em branco aqui, vamos abrir aqui o caderninho. Nessa folha em branco aqui que você tá vendo, você vai enxergar o seu maior medo, tá bom? Não agora, que tá em branco. Eu vou usar uma tinta que eu tenho aqui, vou pingar umas gotinhas. E essa tinta e essas gotinhas vão formar um desenho abstrato, tá? Esse aqui é o meu, que eu fiz pra mim mesma há uns minutinhos atrás. E eu não vou mostrar ele todo, porque eu acho que é muito pessoal, não sei. Mas só um pedacinho pra você ver mais ou menos como é que é, tá? Enfim, quando eu abrir o papel, vai estar ali uma figura abstrata e você vai conseguir enxergar ali nessa figura algum símbolo, né? Um rosto, um animal, um objeto, uma cena, alguma coisa que vai te explicar, vai te mostrar, assim, instantaneamente qual é o seu maior medo, tá bom? Vai te trazer à tona um símbolo que vai te levar a lembrar uma cena que aconteceu com você, que vai te dizer a mensagem claramente sobre qual é o seu maior medo, tá bom? Mas é claro também, a gente vai usar aqui um oráculo, tá bom? Um oráculo de cartas, e no caso vai ser esse oráculo aqui dos arquétipos. Esse oráculo aqui, eu confio muito nele, as mensagens dele são muito profundas, tá bom? Então acho que ele vai dar conta do recado, com certeza, para essa leitura, tá bom? Vamos começar com o oráculo então, que eu acho melhor. No fim do vídeo, gente, eu também coloquei uma demonstração de como os pensamentos afetam o nosso corpo físico, tá? É só uma demonstração, um exemplo, uma coisa assim que eu faço aqui comigo própria, tá bom? Se você quiser saber, é só você ir nessa minutagem aqui e olhar lá, tá bom? Eu vou te lembrar também no fim do vídeo, tá? Pra você não esquecer, se você quiser dar uma olhadinha lá em qual é essa demonstração, né, que eu tô falando. Mas vamos lá, qual é o seu maior medo? Minha pedrinha número 2. Vamos embaralhar mais um pouquinho. Qual é o seu maior medo, pedrinha número 2? Vamos falar sobre medo. Qual é o seu maior medo, pedrinha número 2? Mas é claro que o medo que a gente vai falar aqui hoje é um medo, assim, subconsciente. Algum medo que tá mais escondidinho lá, que talvez você nem saiba que ele esteja lá, tá bom? A gente não vai falar sobre medo de barata, a gente não vai falar sobre medo de cobras, fobias, ou medo de violência, de alguma coisa séria, concreta acontecendo. Não é desse tipo de medo que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar sobre medos inconscientes, né? Que vem lá do fundo do subconsciente. Vamos lá. Qual é o maior medo da minha pedrinha número 2? Nossa, essa carta acabou de sair pro montinho número 1, tá bom? Carta do Apocalipse. A carta do Crown, que na verdade, como chama? Corvo. A carta do Corvo. E a carta da Ponte. Interessante essa mistura aqui. Então, logo de cara eu vejo que não é só um medo, são alguns, tá bom?
Primeiro, a carta do Crono, assim, o corvo, na verdade, é um símbolo que fala tanto sobre o animal sagrado, o totem, que é o animal que traz notícias do submundo, mas o corvo também é símbolo de uma anciã, de uma mulher anciã, ou seja, da sabedoria feminina anciã. Isso se traduz, assim, de assim, maneira direta, de um certo medo que você tem sobre assuntos místicos, assuntos ocultos. Eu vejo que, ao mesmo tempo que você sempre sentiu uma certa atração por esses assuntos, inclusive pelo tarô, pela astrologia, ao mesmo tempo você tem medo desses assuntos, tá? Eu vejo claramente aqui com a carta do corvo que você tem medo desses assuntos. Você pode ser alguém que tem medo de fantasmas, tem medo de ver espíritos, tem medo de fenômenos paranormais. Você é uma pessoa que tem um medo, assim, desses assuntos paranormais. E a mensagem que as cartas estão trazendo aqui é que, por mais que você tenha medo, ao mesmo tempo você tem um fascínio, né? Ao mesmo tempo, esses assuntos acabam causando um certo encantamento em você. Você sente uma atração irresistível para investigar, para nem que seja dar uma olhadinha de longe, para alguém que esteja mexendo com essas coisas dos paranormais. Você gosta de ver, de ouvir, de longe, mas gosta. E a mensagem das cartas aqui pra você é que você tem muito mais pra explorar sobre esse assunto, tá bom? Provavelmente aqui você tem uma mediunidade que você pode, se você quiser, se você desejar, você pode explorar. Você tem uma sensibilidade pra esse mundo, você pode com certeza explorar essas habilidades em você próprio, se você quiser, tá bom? Não precisa temer, porque com a carta do corvo aqui, eu vejo que primeiro, você tem proteção espiritual, porque o corvo é o protetor espiritual das anciãs, né, das bruxas, vamos dizer assim como os gatos, os corvos também são. E ao mesmo tempo, você não precisa fazer isso se não quiser, tá bom? Se você quiser, faça, porque você vai estar sendo protegida ou protegido, não importa o que você decida, vai ficar tudo bem. A carta do Apocalipse. Mais uma vez aqui eu vejo uma referência a assuntos religiosos aqui, tá bom? Talvez você tenha crescido em uma família religiosa, uma família que falou muito sobre a vida após a morte, sobre céu, sobre o inferno, e você tem medo desse momento de julgamento final, você tem medo de que tudo ao seu redor acabe desmoronando, tudo aquilo que você conhece, confia e vive no dia a dia desapareça de um momento em um instante, você tem medo disso. Mas eu vejo que esse é um medo que foi realmente implantado em você pela religião, pela sua criação, com a forma com que você lidou com a religião. São aquelas ideias cristãs, judaicas, de que vai haver um momento ali de apocalipse final, vai haver o julgamento final, e que vai ser um momento, assim, muito traumático para a humanidade. Esse medo, ele tá em você. Então, se atualmente você já não tem os mesmos ideais ou o mesmo medo do apocalipse, do céu, do inferno, conscientemente você já não teme mais tanto quanto você temia quando era criança, mas essa carta estando aqui, ela veio trazer a mensagem que no seu subconsciente esse medo ainda existe, tá? Esse medo do julgamento, esse medo de sempre estar fazendo algo certo ou errado, esse medo de estar sendo julgado por Deus pelas suas atitudes, tá bom? Ele ainda tá em você, ele ainda existe em você e ele merece atenção, né? Se você já não concorda mais com esses ideais, é importante que você olhe para esses medos e modifique esses medos, tá bom? A última carta que a gente vê aqui é a carta da ponte. Então eu vejo que você tem medo também de conexão humana. Conexão pode ser assim, tanto uma conexão humana com outras pessoas, como também, o que eu tava falando, uma conexão aqui com o mundo espiritual, tá? Eu vejo que você já tem uma certa abertura em relação a isso, e você tem medo dessa abertura, você tem medo de fazer contato com o mundo espiritual, e de certa forma também você tem medo de fazer contato com outras pessoas. Você tem medo de misturar suas energias com as energias dessa outra pessoa, ou então desse outro espírito. Você tem medo de fazer contato, de fazer real conexão, sabe, com alguém. E esse medo pode muito bem vir realmente da sua sensibilidade, tá? Muito provavelmente você já se conectou involuntariamente a alguém que estava sentindo alguma coisa mais pesada, alguém que estava passando por um momento de sofrimento, um momento mais complicado na vida, e você acabou pegando para si esses sentimentos, né? Então isso causou em você um certo medo de trazer para si os sentimentos das outras pessoas. O nome disso é sensibilidade, tá? Isso é a definição de ser sensitivo, de ser empático.
de você ser capaz de sentir o que o outro sente, você desenvolver um certo medo disso, porque muito provavelmente você entrou em contato com energias, você se conectou a energias que te fizeram se sentir desconfortável, até triste, né? E mais uma vez, eu vejo aqui que há, sim, um potencial muito grande da sua parte de ter realmente um contato com o mundo espiritual, um contato muito próximo aqui, mas eu vejo que você tem muito medo disso, muito medo mesmo, tá bom? Mas é aquilo, dizem que as coisas que a gente mais teme, geralmente são as coisas que a gente é muito bom, né? As coisas que a gente tem medo de fazer e de realizar na vida, muitas vezes são justamente aquelas coisas que a gente deve realizar na vida, são os nossos maiores potenciais, né? Quanto maior a repressão, maior é o nosso potencial. Porque a gente reprime nós mesmos, porque a gente tem medo, na verdade, de realizar aquele potencial, né? Então, em outras palavras, você tem o potencial aqui de ser uma pessoa muito sensitiva, tá? Uma pessoa realmente mediúnica. E se você quiser explorar esse lado, ele vai estar disponível para você, tá bom? Bom, vamos aqui para a segunda parte da leitura, tá? Vamos fazer aqui agora a figurinha. Como eu falei, comecinho da leitura. Vamos lá. Vou pegar a tinta, jogar uns pinguinhos aqui. Tá bom? E como eu disse, você vai enxergar aqui, não agora, quando eu fechar, você vai enxergar um desenho, uma figura, um animal, um símbolo. Pode ser qualquer coisa, gente. Realmente, o nosso subconsciente, ele fala através de símbolos. Então, por mais que venha alguma coisa muito estranha, alguma coisa que pareça não ter nada a ver com nada, né? Essa é a linguagem do nosso subconsciente. Nosso subconsciente fala através de símbolos. Então, confie na sua primeira impressão, tá? Aquilo que você vê primeiro, aquilo que mais chamar a atenção. Por mais que seja uma coisa super estranha, vai trazer uma mensagem pra você, tá bom? Então, apenas confie na sua intuição, confie naquilo que você tá vendo e se permita enxergar o que você tem que enxergar aqui nesse papel, tá bom? Então, vamos lá, eu vou abrir ele agora. Vamos lá. Confie na sua primeira impressão, aquilo que você vê primeiro. Vai vir uma palavra na sua mente, uma imagem, uma cena, tá bom? Lembre-se que você tá segura ou seguro, que tá tudo bem. Não se preocupa. Não tenha medo de enxergar aquilo que você precisa enxergar aqui. Tá bom? Eu vou deixar por mais um tempinho. Bom, eu vou fechar o seu papelzinho, tá bom? Eu espero que você tenha enxergado aquilo que você precisava enxergar. E eu também queria lembrar que eu fiz uma demonstração lá no fim, tá bom? Você clica aqui nessa minutagem pra você ver o que eu tô falando. É só uma demonstração, um exemplo, caso você esteja curioso, tá bom? Se você não for ver, por enquanto é tudo que eu tenho pra você. Eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Muito obrigada por ter assistido aqui essa leitura. E é isso, eu desejo boa sorte e tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Tarô e Oráculos. Você escolheu a terceira pedrinha, que na verdade é um cristal de pirita, ou pirite. Deixa ela aqui no cantinho, tá bom? E é o seguinte, o tema de hoje vai ser sobre o medo, né? O que será que você mais tem medo? A gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui hoje, que é o seguinte, nessa folha em branco aqui, você vai enxergar qual é o seu maior medo. Tá bom? A gente vai usar uma tinta, vai pingar uns gotinhos de tinta aqui nesse papel, vai formar uma figura abstrata aqui nesse papel e você vai olhar para esse papel e vai conseguir enxergar, tá bom? Você vai enxergar uma cena, um rosto, alguma coisa que vai te lembrar e vai te levar diretamente para o momento, para uma cena que vai te explicar qual é o seu maior medo. E eu fiz essa leitura para mim mesma, tá bom? Eu fiz essa leitura aqui já para os 2 montinhos. E esse aqui é o meu papel, tá? Eu não vou mostrar ele pra você, mas eu só vou demonstrar um pouquinho aqui dele, mais ou menos. Só pra você ver como é que é mais ou menos, tá bom? É claro que a gente vai usar também o oráculo. Hoje a gente vai trazer aqui o oráculo dos arquétipos, tá? E eu confio muito nesse oráculo pra essa leitura. E eu tenho certeza aqui que ele vai dar conta do recado, porque sempre vem mensagens muito profundas.
E assim, esse tema aqui, como é um tema delicado, eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado, tá bom? Ele é muito bom, esse oráculo. Então vamos começar por ele, tá? Vamos começar pelo oráculo dos arquétipos. Vou tirar 3 cartas aqui pra gente descobrir um pouquinho, falar um pouco sobre quais são seus maiores medos, né? Quais são seus maiores medos? Claro que a gente não vai falar sobre medos como medo de barata, medo de cobra, medo de aranha, medo de violência. Não, a gente vai falar aqui sobre medos assim mais subconscientes, né? Aquela coisa ali que realmente tá lá no fundo do subconsciente, às vezes a gente nem sabe que tá lá. São medos psicológicos, alguma coisa assim mais profunda, mais enraizada que tá lá em você, tá bom? É desse tipo de medo que a gente vai falar aqui agora. Mas vamos lá. Qual é o maior medo do meu cristalzinho? Número 3. Quais são os maiores medos? Carta do Eros. Vem logo a mensagem aqui sobre medo de intimidade, tá bom? Mas vamos tirar mais 2 cartas. Medo de intimidade. O xamã. E mais uma carta. Baralhar mais um pouquinho. E o voto. Tá bom, tem mais do que um medo aqui, tá? Mais do que um medo. Tem, na verdade, 2 ou 3 medos aqui. Vamos começar aqui pelo medo da intimidade, né? Que foi a primeira carta que apareceu, com a carta do Eros. E assim, o medo da intimidade, né? É mais do que o medo, assim, de realmente se entregar. Não apenas, assim, a nível sexual, mas a nível de amizade também. O medo da intimidade é medo de você se aproximar o suficiente de alguém ao ponto de você confiar 100% na pessoa, tá? Ao ponto de você se entregar sem medo pra pessoa. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time pra pessoa. Então esse medo aqui de intimidade, ele pode refletir não apenas nos seus relacionamentos amorosos, mas refletir também em todas as áreas da sua vida. Porque eu vejo que você pode ter medo mesmo até de confiar em um médico, né? Confiar em algum profissional, alguém que vai estar ali cuidando de você, cuidando de alguma coisa que seja importante pra você. Você tem uma desconfiança muito grande, muito profunda, de realmente se permitir, se colocar à mercê de alguém. Isso é muito, muito forte, muito profundo em você. Também vem junto um certo medo de perda de controle, de você não conseguir controlar a si própria ou a si próprio. Mas tá me vindo uma mensagem aqui sobre área de saúde também, tá? Eu tô escutando isso e é estranho isso estar vindo, mas veio com a carta do xamã. Eu tô vendo alguém precisando de alguma ajuda na área médica, assim, alguma coisa que aconteceu com você no passado, não agora, mas alguma coisa que já aconteceu com você no passado, em termos de saúde, e você não conseguiu confiar num profissional de saúde, alguém que sabia te ajudar, que sabia te passar um remédio, alguma coisa que iria aliviar o seu sofrimento, o seu incômodo, e você não conseguiu confiar nesse médico, nesse profissional, ou nesse terapeuta. Alguém que tinha algum poder de cura pra você. Alguém que realmente poderia te ajudar, ele estava numa posição, essa pessoa estava numa posição de te ajudar, e você não confiou nessa pessoa, você não foi capaz de realmente se colocar nas mãos desse profissional, ou nas mãos dessa pessoa, desse amigo, desse amor, desse amante. Você não conseguiu se entregar para essa medicina, sabe? Você não confiou nessa medicina. Para você foi tudo muito, muito diferente, estava muito fora do seu controle, fora daquilo que você já conhecia, aquilo que já era rotineiro, aquilo que você já dominava na sua vida. Foi alguma coisa muito diferente que você não confiou, você achou que era estranho demais. Foi alguma coisa que você realmente não foi capaz de depositar sua confiança. Você é uma pessoa que tem medo de depositar sua confiança nas outras pessoas e até mesmo nos profissionais.
E não é uma confiança no sentido de que as pessoas vão estar mentindo pra você. É mais uma desconfiança no sentido de que elas não vão conseguir te ajudar, elas não vão conseguir lidar com você, elas não vão conseguir te ajudar, né? Eu vejo que você tem certa dificuldade também de ser tocado ou tocada, uma certa dificuldade de se permitir ser tocado, se permitir ser vista, se revelar para as pessoas como você realmente é. E eu vejo que isso é mais do que só um medo de julgamento. É um medo como se a pessoa que tá te enxergando ou a pessoa que você vai estar confiando vá te prejudicar de alguma forma com a sua entrega, sabe? Você não quer perder o controle de você mesma porque você tem medo de que essa outra pessoa, qual você tá confiando a sua intimidade, vá acabar prejudicando você. Ou que, no mínimo, ela não seja capaz de te ajudar. A gente também tem um medo aqui de promessas. Você tem medo de promessas não cumpridas, ou tem medo de fazer promessas. Medo de se comprometer, medo de compromisso. Sabe o que tá me vindo aqui? Tá me vindo aquela teoria do apego. Tem um dos tipos na teoria do apego que é avoidant, que é o evitador. Eu não sei como é que é a tradução exatamente. Acho que é assim, eu acho que é assim que fala, o evitador. Eu vou colocar aqui na tela direitinho, tá bom? Se chama teoria do apego e tem alguns tipos de apego. E o seu tipo de apego, pra mim, é o apego do tipo evitador, aquele que evita, aquele que não se permite manter relações e conexões muito próximas. Você tem medo de se entregar. Você tem medo de se comprometer, e não só com pessoas, com amizades, com relacionamentos amorosos, você tem medo de se entregar até para situações, você tem medo de se entregar para projetos profissionais, para sua carreira. Você realmente tem medo de compromisso, de se comprometer, né? Então dá uma olhadinha na teoria do apego, porque pode ser que tenha muito mais informação ali que vá te ajudar a lidar com isso em você mesma, tá bom? Ou você próprio. Mas vamos lá, vamos para a segunda parte da leitura. A gente vai fazer a figurinha aqui agora, tá bom? Eu vou abrir aqui. Vamos fazer, pegar a tinta. Vou pingar umas gotinhas aqui. Com cuidado. Eu vou fechar esse papelzinho. Deixar a tinta fazer o trabalho dela. Bom? E vamos lá, eu vou abrir o papel e você vai enxergar, tá bom? Só pra te avisar novamente, pra te lembrar, pra te recordar. Confie naquilo que você vai enxergar, confie na sua primeira impressão, sua primeira intuição. Por mais esquisito que seja um animal, um rosto, uma cena, um objeto que você enxergue aqui, esse objeto, esse símbolo que você vai enxergar, vai ser importante para você entender, para te levar para alguma cena, alguma memória que esteja ali dentro de você, tá bom? Sobre o seu medo, tá bom? Vai te ajudar. Vamos lá, vou abrir aqui agora. Então, confie na sua primeira intuição, primeira coisa que você vê, que você vai ver, tá bom? E essa memória, esse símbolo vai te levar para alguma cena, alguma memória, alguma palavra, algum rosto, alguma pessoa, alguém do seu passado, que vai te revelar mais informações sobre esse seu medo, tá bom? De onde vem esse medo, qual é esse medo. Vou deixar mais um pouquinho. Bom, eu vou fechar, tá bom? No final do vídeo, eu vou colocar a minutagem aqui na tela, eu fiz uma demonstração sobre o poder do pensamento, né? Como os nossos pensamentos são capazes de realmente causar efeitos físicos na gente. Então, se você quiser saber sobre o que eu tô falando, é só você ir nessa minutagem para ir direto para essa demonstração. Se não, a gente fica por aqui, por enquanto é tudo que eu tenho para você. Eu espero que você tenha encontrado aquilo que você precisava, tá bom? Eu desejo boa sorte para você e te vejo nas nossas próximas leituras, tá? E é isso, tá bom? Tchau, tchau.
Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Tarô e Oráculos. Você escolheu a quarta pedrinha, que na verdade é um cristal de quartzo rutilado. Eu vou deixar ele aqui no cantinho, tá bom? E é o seguinte, o tema de hoje é sobre medo. Vamos falar sobre medos. Quais são os seus maiores medos, né? A gente vai trazer um negócio diferente aqui hoje, uma coisa que a gente nunca fez, né? E assim, esse papel aqui, esse papel branco. Nesse papel em branco, você vai enxergar o seu maior medo. Você vai enxergar um rosto, uma figura, um símbolo. Não agora que ele tá em branco, tá? Daqui a pouco eu vou usar essa tinta aqui. Eu vou pingar algumas tintas, alguns pinguinhos aqui, né? E vai formar um desenho abstrato nesse papel. E eu vou mostrar o meu pra você, porque eu fiz essa mesma leitura pra mim e foi muito forte pra mim. Saiu essa figura aqui, eu não quero mostrar ela inteira pra você, porque eu acho que é um pouco particular, não sei. E assim, mas eu vou mostrar um pouquinho, fica mais ou menos assim o desenho. Embaixo também já tem outro aqui. Fica mais ou menos assim o desenho, tá? E eu vou mostrar ele pra você, você vai conseguir enxergar uma imagem, uma figura, alguma coisa que vai te remeter, vai te levar diretamente pra uma memória, uma lembrança do passado, uma pessoa, que vai te revelar mais sobre o seu medo, tá bom? Mas é claro que também a gente vai usar um oráculo hoje aqui, tá? Nesse caso a gente vai usar o oráculo dos arquétipos, que é um oráculo muito poderoso, muito mesmo, tá? E eu confio muito nele pra essa leitura, tenho certeza que, assim, nos outros montinhos deu super certo, tá? E eu tenho certeza que vai dar super certo aqui pra sua leitura também. Vamos começar então pelo oráculo, tá bom? O oráculo dos arquétipos. Vamos explorar quais são os seus maiores medos. Do que você tem medo? Meu cristalzinho 4. Do que você tem medo? Vamos ver. Do que você tem medo? Do que meu cristalzinho número 4 tem medo? O que tem medo? No final desse vídeo, eu fiz... Opa! Saiu a mesma carta aqui. O cristalzinho 2, na verdade, foi essa pedrinha aqui. Foi esse fóssil. Saiu essa mesma carta, então pode ser que você tenha ficado em dúvida, né, pelo fóssil ou pelo cristalzinho. Pode ser que tenha uma mensagem extra pra você lá, tá bom? Mas eu vou guardar essa carta aqui e vou tirar 3 cartas pra você, tá bom? Opa, virou outra aqui. Meu Deus, essa carta aqui do xamã acabou de sair aqui pra pirita, cristal de pirita. Então pode ser que você também tenha ficado em dúvida com o cristal de pirita, né? E que tenha uma mensagem ali pra você também, tá? Isso não costuma acontecer, mas vamos confiar aqui nas cartas. Pode ser que tenha uma mensagem, pode ser que não. Vamos lá, vamos tirar 3 cartas pra você. Caiu, mas não virou. Vamos lá. Do que meu cristalzinho número 3... Oh, desculpa. Do que meu cristalzinho número 4... Meu Deus. Do que meu cristalzinho número 4 tem medo? Vamos lá. O curador. Eu não sei nem se essa palavra existe, eu só tô inventando, mas é aquele que cura. Vamos tirar mais. Virou aqui, mas ela não virou. Caiu, mas não virou. Peço desculpa. O que você mais tem medo? As cartas estão agitadas. Olha a carta do xamã de novo, gente. Vou deixar ela aqui, tá? Ela tá insistindo pra sair, então ela vai ficar. E essa carta do xamã tem tudo a ver com essa carta aqui, né? Tudo a ver. Eu já vou explicar melhor. Vou tirar mais uma carta. A carta do templo, que também tem a ver com a mensagem aqui do nosso fóssil, né? Nossa pedrinha número 2. Olha, assim, você tem em você, você carrega em você alguns valores religiosos que te causam certo medo, tá? Você trouxe com você na sua criação, ou então experiências de vida passada, uma relação assim um pouco turbulenta com a religião. Então você tem um certo medo dos assuntos que se referem à religião. E eu não vejo que seja assim um medo dos assuntos ocultos, um medo assim como era no cristalzinho 2, na pedrinha 2, que era um medo realmente de entrar em contato com o mundo espiritual. Eu não vejo necessariamente isso pra você.
Eu vejo que pra você é um medo, assim, das instituições, sabe? Dos dogmas. Pode ser que você tenha tido uma relação turbulenta com a religião, com as instituições religiosas ao longo das suas vidas. Pode ser que você tenha tido experiências desagradáveis ali. O seu medo é das instituições te julgarem mal. O seu medo é de você ser, metaforicamente, queimado como bruxo, como bruxa. Metaforicamente, porque felizmente isso não acontece mais hoje em dia, né? Felizmente. Mas o que ainda acontece hoje em dia é o julgamento, né? A sociedade ainda julga muito os assuntos ocultos. Então eu vejo aqui pra você, meu cristalzinho número 4, que você tem medo, sim, de ser julgada em relação às suas crenças espirituais. Você mantém um segredo, eu vejo aqui, você mantém muito segredo sobre aquilo que você acredita, aquilo que você faz, na sua intimidade, na sua espiritualidade. Você não compartilha, não fala muito sobre aquilo que você acredita, porque você tem medo desse julgamento, né? Pode ser um julgamento até que vem da sua própria família. Você tem medo de assumir para sua família as suas atuais crenças, que podem ser diferentes daquelas que te passaram quando você era criança. Pode ser que você já não tenha a mesma relação com a espiritualidade do que quando você era criança. Você mudou alguma das suas visões, desafiou alguns dogmas e você tem medo de ser julgado. Bom, outra coisa que você tem medo aqui é sobre o seu poder psíquico, tá? Você pode ser uma figura que, na verdade, oferece uma cura psíquica para alguém. No sentido de expurgação, essa palavra que tá vindo, especialmente por causa dessas serpentes que estão aqui, que elas fazem referência aqui ao mistério, à sabedoria daquilo que é misterioso, mas faz também relação aqui à dose, que pode representar tanto um veneno quanto uma cura, dependendo da dose. E eu acho que você não enxerga em você mesmo o tamanho de poder psíquico que você tem. Saiba que em muitas vidas passadas, eu não sei se você acredita em vidas passadas, mas em muitas vidas passadas você foi alguém numa posição de poder, de liderança religiosa, algum tipo de xamã, algum tipo de curandeiro, né? Alguém que estava ali numa comunidade, numa tribo, representando o papel que conecta o mundo invisível com o mundo visível. Você conectava os mistérios ao povo, ao seu povo, à sua comunidade. Você era essa ponte de conexão. Então você tinha uma comunicação aberta com os espíritos, você tinha uma intuição muito forte e ao mesmo tempo você tinha uma sabedoria ancestral de medicinas naturais, medicinas de ervas realmente, de trazer curas e purificação para as pessoas. Então eu vejo que você tem um medo muito grande de exercer esse seu poder nessa sua vida atual, porque parece que esse poder que você trouxe foi muito reprimido pela sua infância, né? Pela sua família principalmente. Eu acho que a sua família não enxerga esse poder psíquico, essa conexão com o espiritual, sobre uma ótica muito positiva. Parece que a sua família não gosta muito desses assuntos, ou reprime, ou reprova esses assuntos. Então você tem medo também. Por mais que você pense que você não tenha mais medo, que você já superou, já mudou, já cresceu, virou outra pessoa diferente da sua família, com valores diferentes, se tornou sua própria pessoa, sabe? Por mais que você pense isso, no fundo, você ainda tem medo da sua família te rejeitar, da sua família pensar mal de você, caso você liberte todo esse poder psíquico que você tem, esse potencial psíquico que você tem dentro de si. Que não é pouco, tá? É grande, e eu acho que com esse poder aqui você poderia estar ajudando muita gente. E mesmo pessoas da sua família, você poderia usar esse seu poder de cura, de purificação com as pessoas da sua própria família. Pode ser não, com certeza você tem muito a ensinar à sua família, assim como ela ensinou muita coisa pra você. A sua família ensinou muita coisa pra você, você também tem muita coisa a ensinar pra elas. E acho que uma das lições mais importantes que você traz para seu núcleo familiar nessa sua vida, e quando eu falo núcleo pode ser sua família, seus pais, seus irmãos, mas também pode ser seu esposo, sua esposa, seus filhos. Você traz, assim, lições muito valiosas em relação a preconceitos muito antigos da nossa sociedade contra esses assuntos aqui mais misteriosos, mais religiosos, né? Contra os xamãs, os curandeiros, as medicinas naturais. Você traz dentro de si uma capacidade muito grande, assim, de defender esses assuntos. Mas eu acho que você tem medo. Eu acho que você realmente tem medo de trazer isso, sabe? Bom, vamos para a segunda parte da leitura, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir aqui esse papelzinho. Eu vou pegar a tinta. Vou pingar umas gotinhas aqui nesse papel. Com
com cuidado pra não sujar tudo. E assim, eu vou fechar o papel, né? Não é ainda aqui que você vai ver seu maior medo. Mas depois que eu fechar e deixar a tinta fazer o papel dela, você vai enxergar aqui nesse papel, quando eu abrir, você vai enxergar um objeto ou um animal, um rosto, uma cena. Vai vir palavras à sua mente, tá bom? E eu vou te pedir para não julgar essas palavras, não julgar como certo ou errado, ou como algo estranho, enfim, não julgue, apenas confie. A primeira impressão que você tiver vai ser a impressão correta, então não julgue, não corrija aquilo que você vai ver, tá bom? E assim, o que você vai ver vai ser um símbolo daquilo que você tem no seu subconsciente, né? Porque essa é a linguagem do nosso subconsciente. Os símbolos são a linguagem do nosso subconsciente. Então, digamos que, por exemplo, você veja uma estrela. Essa estrela é símbolo de alguma coisa, vai te lembrar, vai te trazer à tona alguma lembrança, alguma coisa que vai te levar a uma mensagem mais clara sobre qual é o seu maior medo que você precisa encarar nesse momento, tá bom? Que vai ser muito bom pra você encarar nesse momento. Então, vamos abrir aqui, tá? Sua figura, vamos ver o que você tem aqui. Não tenha medo, por mais que a imagem te traga algum desconforto. Você tá segura, você tá seguro aqui. Uma memória desagradável ou uma memória agradável pode ser também. Confie naquilo que você tá vendo, tá bom? Eu vou ficar em silêncio para você ter um pouco mais de tempo. Vou dar mais alguns segundinhos para você, tá bom? E vou fechar. Bom, no fim desse vídeo, na minutagem que tá aqui, eu vou colocar, na verdade, uma demonstração que eu já fiz, eu gravei logo no começo da leitura, eu gravei uma demonstração sobre como os nossos pensamentos são capazes realmente de nos causar sensações físicas, né? Então, se você quiser saber que demonstração é essa, sobre o que eu tô falando, é só você assistir, tá bom? Mas se você não for assistir, por enquanto tudo que eu tenho pra você, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau. Bom, o que eu quero demonstrar aqui, na verdade, é só um exemplo do quanto que os nossos pensamentos são capazes de realmente nos causar ansiedade, nos causar sintomas físicos de ansiedade, né? Só o fato da gente imaginar nossos problemas, imaginar que as coisas vão dar errado, causam sensações físicas na gente de ansiedade. E ao mesmo tempo eu queria demonstrar como que a gente é capaz de mudar nossos pensamentos, e só mudando os pensamentos, assim, sem nenhuma outra técnica, sem respiração profunda, sem nada, né? A gente consegue realmente se acalmar. Então, assim, eu tenho esse reloginho aqui e ele tem a função de monitoramento cardíaco. Então, eu vou deixar meu bracinho parado aqui, eu vou medir meu batimento cardíaco, como é que ele tá agora, num estado que eu tô aqui relaxada, eu não tô nem em estado meditativo e nem ansiosa, eu tô tranquila. Deve dar uns 80 e pouco porque eu tô falando. Normalmente dá uns 70 batimentos por minuto, mas vamos ver como é que ele tá aqui agora, num estado relaxado, em que eu tô tranquila, não tô pensando em nada, nenhum problema e nem tô meditando. Vamos ver como é que vai estar. Deu 77. Enquanto eu tô tranquila, dá exatamente 77, 70 e pouco. E agora eu vou demonstrar pra você o que acontece quando eu começo a pensar nos meus problemas, o que acontece quando eu deixo os pensamentos negativos vagarem na minha cabeça, sem nenhum monitoramento, sem nenhuma ordem. Vamos ver o que acontece quando eu permito que os pensamentos venham na minha cabeça, os pensamentos de ansiedade, né? Vamos ver o que acontece. Foram para 106, eu consigo sentir meu coração batendo mais forte. Só o fato de eu pensar já causa esse efeito no meu coração, né?
E o que acontece? Vamos demonstrar por último o que acontece quando eu paro de pensar nessas coisas negativas, paro de pensar que vai dar tudo errado, paro de pensar meus problemas e as piores situações possíveis acontecendo. Quando eu paro de pensar, o que acontece? Sem respirar fundo, sem fazer nenhuma técnica, só o pensamento, só mudando meu pensamento. Agora eu já parei de pensar nos meus problemas. Qual é o efeito disso no meu coração? Vamos medir. E voltou pra 70 e pouco, 74. Eu tô mais calma do que antes, né? Só de pensar. Agora, se você pensou que isso foi coincidência, eu vou demonstrar de novo, tá? O que acontece quando eu penso em coisas negativas. Vamos lá, mais uma vez. Tudo pela ciência, né? Vamos lá, pensando em coisa negativa. Foi pra 100 e pouco, de novo. Eu vou me acalmar. Eu não gosto de ficar pensando em coisa negativa, não me faz bem. Sem respirar fundo, sem fazer nada, só mudando os pensamentos. O que acontece? É instantâneo, gente. É instantâneo, a gente se acalma. Bom, era isso que eu queria demonstrar pra você, tá bom? E eu queria lembrar também que isso não é a única técnica, né? Você parar de pensar não é a resposta absoluta pra toda ansiedade, não é a cura da ansiedade na humanidade, não é essa a intenção dessa demonstração aqui. Foi só um exemplo, realmente. E eu queria lembrar e reforçar que existem muitas técnicas de relaxamento. A primeira delas é a respiração profunda. Tem meditação, tem hipnose, tem diversas ferramentas que a gente pode se segurar. E assim, se você tem esse problema de ansiedade também, é importante que você procure um profissional, alguém que saiba tratar, né? Eu não sou terapeuta, eu não sei tratar ansiedade. Então, procure um profissional também, que ele vai saber te ajudar, vai saber não apenas fazer você se acalmar instantaneamente, mas investigar também por quê, né? O que tá causando, qual é a raiz dessa ansiedade. Vai te ensinar ferramentas para lidar melhor com a ansiedade, né? Mas é isso, realmente só queria demonstrar esse poder que nosso pensamento tem, tá bom? O poder que os seus pensamentos têm também, porque eu não sou especial, eu sou um ser humano como qualquer um. E assim, o que acontece comigo também pode acontecer com você, né? Só o fato de eu pensar causa esse efeito no meu coração, da mesma forma e acontece com você. As coisas que você pensa também fazem seu coração acelerar. E não só o coração, mas diversos outros efeitos no nosso corpo tem, né? Os efeitos do estresse. Então é isso, tá bom? Muito obrigada por ter assistido essa demonstração aqui no final. E agora sim, eu desejo boa sorte pra você, um grande beijo. E eu te vejo nas minhas próximas leituras, tá bom? Tchau, tchau.